Se você sofre de endometriose ou conhece alguma mulher que também sofra dessa doença, nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode melhorar os sintomas da endometriose e conviver bem com a doença. Se liga nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Olá, bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, assiste os mais diversos vídeos que tem muito conteúdo interessante. E para os mais antigos, sejam bem-vindos também. Curte e compartilhe esse vídeo. Hoje o tema é sobre endometriose. É um tema que interessa muito às mulheres, mas aos parceiros, maridos, os companheiros também, esse tema é para vocês. A endometriose é uma doença que atualmente afeta muitas mulheres. Eu recebo muitas mulheres aqui no meu consultório com o diagnóstico de endometriose, sofrendo de algumas consequências. No nosso útero, no útero feminino, existem algumas camadas. E existe a camada que é chamada endométrio, que é a camada mais interna. O endométrio é aquele que todo mês ocorre a descamação, se transforma em sangue e ocorre a menstruação na mulher. O endométrio, ele é para ficar apenas dentro do útero, O útero é um órgão oco e a primeira camada mais interna é o endométrio. Nesse endométrio é também onde ocorre a implantação do embrião. Quando ocorre a fecundação do óvulo com o espermatozoide, é lá no endométrio que ele se implanta e o embrião se desenvolve e forma o feto. Só que esse endométrio é para ficar apenas dentro da cavidade uterina. Na endometriose, o endométrio, esse tecido de endométrio, ele sai da cavidade uterina e se implanta em outras regiões. Pode se implantar no ovário, nas tubas uterinas, ele pode se implantar no intestino, em qualquer região da cavidade abdominal. E esse endométrio fora da cavidade uterina gera alguns sintomas. O principal deles é dor, é o que a gente chama de dor pélvica. A mulher sente dor na região do abdômen e muitas vezes é uma dor incapacitante, é uma dor que impede que a mulher exerça suas atividades diárias e realmente altera muito a qualidade de vida da mulher. Outro sintoma que pode ocasionar é a infertilidade. Existem muitas mulheres sofrendo de infertilidade por ter endometriose. Então, realmente são sintomas que interferem na vida da mulher e que precisam ser controlados. Existem algumas teorias para falar da origem da endometriose, porém essas teorias ainda são um pouco inconclusivas. Mas a teoria mais aceita é a teoria da menstruação retrógrada. Mas o que seria isso? A menstruação, o endométrio está lá dentro do útero, ele tem que descer, pela vagina e sair, que é o que acontece todo mês com a mulher. Quando ocorre a menstruação retrógrada, o que pode acontecer? A menstruação, ela faz o sentido inverso. Em vez dela descer, ela sobe. Então ela vai para o ovário, vai lá para dentro da cavidade intestinal, dentro do intestino, da nossa barriga. E se implanta em lugares que não é para existir, que não é para se implantar. Então essa é uma das teorias. Porém, atualmente, e é o que eu vou mais falar para vocês no vídeo de hoje, é que outras coisas podem estar envolvidas na origem da endometriose e ainda na proliferação dela, fazendo com que ela seja cada vez pior, que é o que a gente está exposto nos dias atuais. Existe o que a gente chama de disruptores endócrinos. Mas, doutora, o que é esse nome tão estranho que eu vou explicar bem direitinho para vocês. No nosso endométrio existe um receptor para um hormônio que é o chamado estrogênio. Por quê? Porque a endometriose é uma doença que ela depende desse hormônio estrogênio. Quanto mais estrogênio eu tiver, mais esse tecido de endométrio ele se prolifera e mais piora os sintomas. Porém, existem algumas substâncias que estão no nosso ambiente que se ligam nesses receptores lá no endométrio e fazem com que esse endométrio se prolifere e se implante em lugares fora do útero. E aí gera a endometriose. Eu não sei se vocês repararam, mas na época dos nossos avós, das nossas mães, não existiam tantos casos de endometriose como nos dias atuais. E também não existiam tantos casos de infertilidade como nos dias atuais. E aí é um caso a se pensar. Por que só agora, na nossa atualidade, existem tantos casos de endometriose e tantos casos de infertilidade? Existe alguma coisa que está relacionada com nossos hábitos de vida e com o meio ambiente que nós estamos expostos.
E é justamente esses disruptores endócrinos que estão piorando a causa da endometriose. Mas quais são essas substâncias? Eu vou citar algumas delas. São os pesticidas, os organoclorados, uma substância chamada dioxina. Essa dioxina é a principal que está relacionada com a origem da endometriose. A dioxina, ela está presente em conservantes de alimentos, ou seja, quem faz uso de muitos alimentos industrializados pode estar exposto a essa substância. Dioxina também está presente na carne vermelha. Então, os consumidores assíduos de carne vermelha estão mais expostos à dioxina. Outra substância é o bisfenol A. O bisfenol A está presente nos plásticos, nos recipientes de plásticos, naquele copo que você toma cafezinho. Outras substâncias, parabenos. Parabenos está presente nos nossos cosméticos, shampoo, condicionador, maquiagens. Metais pesados é outro tipo de disruptor endócrino. Pode ser chumbo, alumínio, níquel. O alumínio, junto com o triclosan, é outra substância que já estão presentes nos desodorantes. Então, se você faz uso de desodorante, que é o antitranspirante, que contém alumínio e triclosan, você pode estar piorando a sua endometriose ou então pode estar mais propensa a desenvolver. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre o perigo dos desodorantes que contêm alumínio. E também fiz um vídeo mostrando como que você faz um desodorante caseiro totalmente livre de alumínio. Então eu vou deixar o link aqui do vídeo para que vocês assistam e aprendam um pouco sobre desodorantes com alumínio e saiba a alternativa certa para esse desodorante. Além dessas substâncias que fazem com que o endométrio, na endometriose, se prolifere, que é por ser uma doença estrogênio dependente, a endometriose também é uma doença inflamatória. E como uma doença inflamatória, tudo que você fizer que aumente essa inflamação no seu corpo está piorando a doença. Mas o que aumenta? Estar acima do peso, gordura, sobrepeso, obesidade, sedentarismo e alimentação errada, todos são fatores que aumentam a inflamação. Quanto mais gordura no corpo você tiver, mais você libera fatores de inflamação no seu corpo que vão lá no endométrio e fazem com que ele se prolifere cada vez mais e fica mais difícil de controlar a doença. Então, se você tem uma alimentação completamente errada, inflamatória, que é uma alimentação com muito açúcar, muito carboidrato refinado, muitas farinhas, pizza, bolo, biscoitos, você toma muito refrigerante, se você faz uso de muitos alimentos industrializados, você é uma pessoa inflamada. E além disso, estar acima do peso também te torna uma pessoa inflamada. Então, esses seus hábitos de vida podem estar fazendo com que você tenha mais risco de desenvolver endometriose, ou se você já tem a doença, fica cada vez mais difícil de controlá-la. A endometriose, ela é uma doença que tem 3 características. Ela é uma doença crônica, ela é uma doença inflamatória e ela é uma doença estrogênio dependente. Como uma doença crônica, ela é uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. Mas, assim como outras doenças crônicas, ela é uma doença evitável caso você tenha hábitos de vida e adote mudanças na sua vida. E é justamente sobre isso que eu venho falar. É te dar dicas práticas que você pode fazer para que você tenha um controle melhor da sua doença. Em relação a medicamento, tratamento, isso vai ficar a cargo do seu ginecologista, do médico que te acompanha. Mas o que eu vou falar aqui são dicas práticas que ajudam no tratamento da doença, que fazem com que você tenha menos dor e que ajudem na cura da sua infertilidade. Então, as primeiras medidas que você pode adotar é evitar a contaminação com esses disruptores endócrinos. Mas como? Você vai trocar por cosméticos que não contenham essas substâncias, São cosméticos veganos, aqueles que não têm nenhum aditivo químico que você já encontra em lojas de produtos naturais. Você vai trocar o seu desodorante, deixar de usar aquele que contém alumínio e triclosan, Eu falei no vídeo, você vai procurar o meu vídeo falando sobre o desodorante sem alumínio e vai aprender como é que você faz um desodorante caseiro, super barato para você usar todos os dias e retirar esses desodorantes com alumínio da sua vida. Você vai trocar os recipientes que você usa de plástico no seu dia a dia por recipientes de vidro.
Se você aquece recipiente de plástico, você pega lá uma marmitinha, coloca dentro do micro-ondas, saiba que esse aquecimento pode liberar mais bisfenol A, ou até mesmo o resfriamento. Se você pegar esses recipientes e colocar no congelador, também libera mais bisfenol A. Então, dê preferência a recipientes de vidro. Outra atitude que você pode adotar é fazer o maior consumo de vegetais verdes, um suco verde todas as manhãs, usar mais vegetais verdes durante o seu dia, ou então fazer uso de clorela, que é uma alga que você pode encontrar em lojas de produtos naturais. Por quê? Porque esses vegetais verdes diminuem a absorção de metais pesados dentro do seu intestino. Então isso é uma prática natural e barata que você pode adotar no seu dia a dia. Além dessas medidas, que combatem os disruptores endócrinos, você vai ter medidas também que combatem a inflamação no seu corpo. Uma das principais é o emagrecimento, é diminuir o percentual de gordura. Quanto mais gordura no seu corpo você tiver, mais você libera inflamação e mais você piora a endometriose. Como é que você vai fazer isso? Mudando os seus hábitos alimentares. Você vai retirar aqueles alimentos inflamatórios que eu falei no início, as farinhas, açúcar, os industrializados, e vai substituir por uma alimentação mais natural e anti-inflamatória, que é uma alimentação baseada mais em frutas, em vegetais, em boas fontes de proteínas, como os peixes, os ovos, boas fontes de gordura, como as castanhas, o óleo de coco, o azeite. Você pode também fazer uso de alguns suplementos mais anti-inflamatórios, como o ômega 3, a cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório. A cúrcuma é o nosso açafrão, que você encontra também em lojas de produtos naturais, que você vai poder colocar nos seus alimentos, Se for fazer um ovo de manhã, você pode colocar cúrcuma ou temperar os seus vegetais com cúrcuma, que vai te ajudar no processo de controle da sua inflamação. Essas medidas que eu estou te falando aqui são medidas práticas que você mesmo pode implementar no seu dia a dia. Mas, se você precisa de uma orientação, eu recomendo que você procure um nutricionista que ajude no seu processo de mudança alimentar, que te ajude no seu processo de emagrecimento, que te dê algumas orientações caso você não consiga sozinha. Mas saiba que adotando essas medidas vai mudar completamente a sua qualidade de vida e o controle da doença. A endometriose é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem controle e pode melhorar muito a sua qualidade de vida e pode impedir que ela progrida para casos mais graves que necessitem até de cirurgia, como existem algumas mulheres que já tiveram que fazer cirurgia para retirar focos de endometriose do intestino. Teve mulheres que tiveram que retirar uma parte do intestino porque estava todo acometido por endometriose. Então, se você adotar essas medidas, você pode impedir que a doença progrida. Se você está sofrendo também de infertilidade, você adotando essas medidas vai melhorar o quadro da sua infertilidade. Se você tem interesse em conhecer mais os meus materiais sobre saúde, sobre qualidade de vida, vai ter um card aqui falando um pouco desses materiais e também aqui na descrição do vídeo tem falando um pouco desses materiais que estão super interessantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas informações elas são valiosíssimas, por isso compartilhem para as pessoas que você ama, compartilhem para as pessoas que sofrem dessa doença, certo? Curtam esse vídeo e até a próxima.